Ele, Maddox, vivência de canalização com guias espirituais. Seja feliz. Ele, o que sabe sobre a revista da empresa? Pergunta. Era uma voz do passado nebulosa que falava. Eu conhecia Lynn Peace superficialmente há anos no Jonathan Center, mas quase havia esquecido o seu nome. Agora ela me telefonava, como se surgido do nada. Bem, tergiversei. Você quer a novela completa ou só o capítulo? Pergunta. Meu senso de humor estava de volta e eu usei para manobrar a conversa, a fim de desviá-la para Lynn. Por que pergunta? Lynn foi direto ao assunto. Uma das flores da empresa passou o dia inteiro conversando comigo sobre o meu trabalho. Canalizo uma entidade chamada Dartama. E ele me pediu para publicar alguns artigos na revista da empresa. E daí? Pergunta. Reiterei que só escreveria para a New Age Exchange porque confiava em você. Confiava no seu trabalho como editora e redatora. Obrigado, Lynn, agradeci-lhe. A revista da empresa é a New Age Exchange. Ela não explicou isso? Pergunta. Não. Repeti aquela flor várias vezes que só escreveria para a New Age Exchange por sua causa. E ela não mencionou uma única vez que a revista da empresa e a New Age Exchange era a mesma coisa. Também não me mostrou um exemplar da revista da empresa, nem me explicou o que era. Limitou-se a erguer uma cortina de fumaça. Não sei por que não lhe telefonei naquela ocasião para lhe contar isso. Eu sabia o motivo. Evidentemente, isso aconteceu apenas umas 2 semanas após a Inquisição, durante a fase mais sombria de minha depressão. As forças superiores impediram-me de ficar e para a par deste incidente. Hoje eu podia analisar o relato de Lynn de uma forma distanciada, apreciando profundamente a sua confiança em minha capacidade de integridade. Pude ouvir mais uma história daquele jardim repleto de ervas daninhas com uma dor temperada, finalmente com bom humor. Há 8 meses o conhecimento deste incidente me teria lançado ainda mais na depressão. Na verdade, o progresso é um processo de mudança e o meu estava bem adiantado. Aquele homem, passou 2 horas me dizendo como eu estava fazendo e tudo errado com o meu trabalho como canal e com as fitas cassete que estou produzindo. Quando ele foi embora, eu estava chorando como uma histérica. Sou uma pessoa forte, mas ele não parou de me atacar e me humilhar. 2 mulheres fortes compartilharam a experiência de serem intimidadas. Nós duas nos sentimos melhor com a natureza do que não fôramos as únicas pessoas fracas neste mundo por permitir que isto acontecesse. Lynn passaram um período em sua vida devido à exaustão, tal como ocorreram comigo no ano anterior, e tiveram dificuldade em se defender desta intromissão destrutiva. Então nós colocamos em dia sobre nossa vida e compartilhamos planos e esperanças. Lynn levava uma vida tranquila em Torrington, Connecticut, com o marido Bob e 2 filhos adolescentes. Nos últimos 5 anos estava canalizando uma entidade chamada Dartama e produziu uma linha de fitas cassete com ele. Falei a Lynn sobre o meu projeto, que nós duas soubemos que era hora de reatarmos nossa amizade. Marcamos uma data e dia depois eu estava em Torrington, uma cidadezinha no noroeste do estado. Lynn não mudara nem um pouquinho o jeito alegre e a natureza bondosa dela me deixaram à vontade. A cafeteira estava cheia e rapidamente nos servimos. Despretensiosamente como era, Lynn tinha atitudes e sentimentos que provinham de valores e um senso de justiça muito profundos. Anos atrás ela era uma simples conhecida, agora nos relacionávamos em um nível mais profundo, com respeito mútuo pela dor compartilhada de nossas vidas e pela dedicação ao trabalho. Relacionávamos com amor, 2 mulheres com uma herança comum de luta e triunfo. Houve muita brutalidade na minha infância, mas não guardo nenhum ressentimento disso. Disse-lhe, sinto orgulho das minhas realizações de ter me tornado o que sou sem qualquer cicatriz.
acho que tenham muita compreensão. Sou um sobrevivente. Todos que já cruzaram o meu caminho, sejam bons, maus ou indiferentes, me ensinaram coisas que eu jamais poderia aprender na escola. Parecia que uma biografia profundamente comovente estava prestes a se revelar perante os meus olhos. Então fiz Lin voltar ao começo do começo. Você guarda alguma lembrança anterior ao seu nascimento? E se guarda, qual é a pergunta? Você não vai acreditar, respondeu Lee. Pois então me teste, repliquei. A fraca brusquidão de Lee e a minha persistência já estava se fundindo para produzir um ótimo trabalho de equipe. Lembro-me de que a minha mãe viu na noite em que entrou em trabalho de parto para me ter. Talvez eu tinha pairado à sua volta e tendo a visão junto com ela. Minha mãe olhou pela janela e vimos uma cruz branca brotar no solo e crescer cerca de 60 metros. A cruz começou com uma luzinha muito pequena, a tona de um riacho que só podia divisar da janela. A luz formou uma cruz e ficou mais e mais alta, até não se poder enxergar o topo através da janela. O que a sua mãe achou disso? Indaguei. Ela soube que tudo que eu fizesse na vida, o que quer que fosse, seria muito especial. Porém, o que mais impressionou depois foi que, após 18 meses, descrevi a janela, o papel da parede, do quarto e a cruz. O papel da parede foi trocado logo após o meu nascimento. Mas contei a minha mãe como era e qual a disposição dos móveis no quarto. Ignorava o que era uma cruz, mas lhe descrevi tudo. Quando lhe falou sobre sua infância, três temas principais surgiram: o profundo legado espiritual, o pesquisa deixado pela mãe, a brutalidade física infligida pelo pai e a camaradagem compartilhada com um companheiro de brincadeiras invisíveis, Dani. Minha mãe tivera polimielite aos 14 anos e vivia presa à cama. Quando meus pais se casaram, ela achou que havia uma justa barganha entre a sua deficiência física e o alcoolismo dele. Meu pai tinha o dobro da idade dela e estava com 60 anos quando nasci. Quando ele estava sóbrio, cuidava bem da minha mãe. E tínhamos um empregado que ajudava. Quando eu estava bêbado, nos brutalizava. Minha primeira lembrança do meu pai assurrando. Ela a pegava e atirava na cama com violência. Ele a pegava. Eu ouvi os gritos, descia correndo a escada e tentava me interpor entre os dois. Aí não saía mais do quarto dela e dormia com um cobertor em um canto, com medo de que meu pai a matasse. Eu tinha 2 anos nessa época. O terror psicológico era ainda pior do que as surras. Às vezes, quando ele estava de porre, enchia o aquecedor e a mandava ficar de olho no relógio, porque às 9 horas ela morreria. Eu sentava com uma arma no colo e avisava de que ia lhe estourar os miolos às 9 horas. Ou sentava com uma arma no colo, ele, o pai dela. Eu testemunhava tudo isto, deixou marcas em mim. Tenho um pavor de arma de fogo e ainda hoje consulto o relógio para ver se são 9 horas. Como sua mãe sobreviveu a tais episódios? Perguntei. Telepatia lhe salvou a vida. Enviava mensagens telepáticas ao irmão que viesse ajudá-la. E ele sempre vinha e acalmava as coisas. Você precisa lembrar que minha mãe era uma pessoa dependente e não tinha opções. Quando meu pai estava sóbrio, era um ser humano encantador. Inventava brinquedos e fora rico no passado. Mas a bebida o destruiu. Ele era um indivíduo muito sofrido. Então, aos 2 anos, peguei meningite durante uma epidemia que matou outras 11 crianças. Sendo a única sobrevivente, superei não só a doença, mas também uma febre de 41,5 graus. Durante 4 dias, o que do ponto de vista médico é impossível acontecer sem graves danos cerebrais. Minha tia cuidou de mim por vários meses. Enquanto eu me recuperava, tive dificuldade para andar por 2 anos. E realmente sofri uma pequena lesão cerebral que causou debilitação das capacidades motoras, mas com o decorrer do tempo a minha recuperação foi total. O irmão de Lee era 3 anos mais novo e a mãe os criou sem sair da cama, com o auxílio da telepatia. Como ela não podia sair para nos buscar, pensava em nós, entrando em casa. Quando eu era criança, procurava ouvir sua voz mentalmente e sempre ouvia. Isso era normal para mim, mas para as outras pessoas era estranho. Sua mãe está chamando? Pergunta. Eu não escuto nada. Mas eu a ouvi e sabia quanto devia voltar para casa. Portanto, cresci usando o meu sentido psíquico na vida do dia a dia. Ela me explicou isto da seguinte maneira: quando as crianças nascem, não conseguem andar, mas os pais lhe dizem que pode andar e elas aprendem a andar. É a mesma coisa com as capacidades mentais, não há limitações. Os pais de Lynn se divorciaram quando ela estava com 5 anos, após a hospitalizarem devido a lesões infligidas pelo pai. Nunca mais tornou a vê-la após o divórcio. Mas acho que ela me amava muito porque, após sua morte,
Muitos anos depois, o meu irmão me escreveu e contou que meu pai sempre levava no bolso uma das minhas meias de bebê. A mãe casou-se de novo e o padrasto de Lynn se mudou para a família para a Califórnia, com a família para a Califórnia. Voltando de lá tempos depois. Moraram em mais lugares do que Lynn. Podia se lembrar, e apenas um ano ela frequentou 7 escolas, porém o padrão de maus tratos físicos continuou. Com a experiência das tentativas de agressão sexual feitas por membros da família e supostos amigos, acabei achando que as pessoas são esquisitas. Encaram as crianças como indivíduos submissos, dos quais se pode tirar vantagem, sem perceber a profundidade da alma daquela criança. Conversei sobre isso com a psicóloga quando eu já era crescida. Quando ela me perguntou como eu me sentia sobre este assunto, respondi que me sentia totalmente livre de culpa. Sempre soube que aquelas pessoas confundiram o meu eu espiritual com a ação física e eram criaturas boas, mas confusas. A psicóloga disse que eu não tinha um problema emocional porque não assumir a culpa. Os maus tratos físicos e emocionais eram terríveis. Fui forçado a ver o meu querido irmão ser surrado. Eu mesmo levei uma facada. Também recebi um tiro quando me usaram como alvo para a prática de tiro. Se minha mãe tivesse prestado demais para nos defender, meu padrasto teria nos abandonado. Então ela perderia os filhos porque não podia nos sustentar. Achava que era totalmente dependente. Para contrabalancear a desolação da vida física, havia a beleza de um outro lugar, aonde Lee ainda podia ir. Lembro-me de escrever O Mágico de Oz antes de ver o filme. Lembro-me que aos 3 anos estava cansado de terapia física e sentei-me ao piano da casa da minha tia. Devanei sobre um lugar onde ouvia música diferente de tudo que já ouviria até então e estava me guiando, tocando e balando. Foi depois dessa experiência que Danny surgiu. Danny era um companheiro invisível que ficou com Lee por 9 anos e a ajudou a superar esta infância difícil. Conforme Lee descrevia, Danny não tinha um corpo físico porque ele podia ver através dele. Ela podia ver através dele. Danny sempre usava as mesmas roupas, calção e camisa xadrez e crescia como ela. Falava telepaticamente com Lee, o que era normal para ela. Lee conversava com Danny como o melhor amigo que realmente era. Danny me ajudou a superar tudo. Estava sempre lá, me dizendo para não me preocupar. Logicamente, Danny não era apenas um companheiro de brincadeiras invisível, mas também um guia. Vivia me dizendo, não faça isso, não faça aquilo, porque iria me machucar. Às vezes era um chato, mas éramos grandes amigos ao nível emocional. Só minha mãe sabia sobre Danny e eu aceitava se questionar, embora não pudesse vê-lo, mas nunca compartilhei Danny com mais ninguém, nem mesmo com meu irmão. Parece que Danny foi como um pai para você, disse eu. Lembra-se de algo que ele me ensinou? Pergunta. Claro, Danny era um guia, mas para mim ele era apenas alguém com quem brincar. Lembro de Danny me explicar porque minha mãe estava naquele estado e porque eu tinha de sentir as coisas daquele jeito. Quando eu estava com cerca de 10 anos, ele me contou que haveria muita coisa pelas quais eu teria de passar, muitas coisas que não compreenderia, mas se aceitasse, deixasse tudo para trás, não as estaria combatendo para sempre. Minha mãe não sabia como explicar por que eu estava passando por aquelas coisas e por que a família tinha tantos problemas. Então Danny me explicava os motivos. Contava que minha mãe não tinha capacidade física de cuidar de mim, daí para estar com ela e tê-la na minha vida. Há muitas coisas das quais precisava desistir, que eu escolheria desistir delas. Portanto, eu sabia sobre a reencarnação desde muito pequena, muito antes de saber sobre a plenitude de Deus. Nunca me senti uma vítima, mas ao contrário, sempre aceitei as circunstâncias da minha vida e sobre que as condições atuais mudariam. Lembro de Danny me contar quando iria conhecer o meu marido e o que enfrentaríamos juntos. Danny ia me ajudar, mas não seria no mesmo nível em que estávamos na época. Quando eu estava com 12 anos, recordo que Danny falar que era hora de partir porque eu tinha outras coisas para fazer e as coisas da infância precisavam ficar para trás. Mas prometeu que voltaria algum dia. Senti tanta saudade de Danny, chorava sem parar e não podia explicar a ninguém por que estava tão triste. Mas Danny fora meu melhor amigo. Tínhamos ido e voltado da Califórnia e ele sempre estivera comigo, se materializando e desmaterializando. Não era um produto da minha imaginação, estava fora de mim, era real. A lembrança da dor desta perda se estampou no rosto de Lynn. Enquanto ela falava, Danny fora um pai substituto, companheiro de brincadeiras, o melhor amigo e guia. Tudo ao mesmo tempo, provavelmente assegurou-lhe a sobrevivência física e emocional de uma infância traumática.
Entre o Dani de outra dimensão e a mãe telepata, Lin certamente estava sendo preparado para o futuro, para o trabalho futuro como canal. Você recebeu alguma educação religiosa tradicional? Perguntei. Tive todo tipo de educação que você possa imaginar. Minha mãe era muito espiritual e vivia em uma busca constante. Aos 10 anos eu já lera a Bíblia 3 vezes, de ponta a ponta. Pertencemos a quase todas as igrejas cristãs. Em uma ou outra ocasião fomos episcopais, batistas e evangélicos, testemunhos de Jeová, mormons, luteranos, metodistas e católicos. Lembro que não podia fazer nada, nem fumar nem beber, quando éramos mormons ou batistas, mas podíamos fazer quase tudo quando viramos católicos. Mas então os batistas disseram que iríamos para o inferno. Conheci todo tipo de batismo e iniciação que você pode imaginar, desde a imersão até a aspersão. Chegaram até a jogar sal na minha boca. Fui salvo várias vezes, mas ninguém jamais me contou do que. Descobri que havia muitas crenças diferentes, as igrejas se odiavam umas às outras e isto eliminava todo o amor e todos os ensinamentos espirituais. Tive toda a espécie possível e imaginável de batismo cristão, mas nunca encontramos um minuto de paz. A religião organizada provocava em mim mais perguntas do que resposta, e nunca experimentei paz interior através dela. A existência de Dani entrava em conflito com algum dos dogmas que lhe estavam ensinados. Indaguei. Não separei Dani por completo de tudo mais na minha vida. Ele era meu e ponto final. Mas Dani conversava sobre coisas espirituais do universo e isso provavelmente me ajudou a não levar muito a sério as várias doutrinas religiosas. Entretanto, Lin interessava-se muito por religião. E tal como a mãe estava sempre buscando, porém sua mente racional questionava a desunião das igrejas cristãs institucionais. Se Deus é amor, porque as pessoas guerreavam em nome da religião? Pergunta. Se Deus é fraternidade, o que é basicamente o que Jesus ensinou, porque as pessoas lutavam em nome da religião? Pergunta. Por acaso a fraternidade não é toda a humanidade? Pergunta. Seriam nossos irmãos apenas os companheiros católicos? Pergunta. Os católicos amaldiçoavam os protestantes amaldiçoavam os católicos. Era assim um racismo religioso na Nova Inglaterra da década de 50. O catolicismo exercia a atração mais forte sobre mim. Por causa do misticismo, tive a experiência mística na igreja católica aos 11 anos. Na ocasião, morávamos em Manchester, New Hampshire, e a situação da família era desesperadora. Meu padrasto estava desempregado e estávamos doentes famintos. Lembro que me ajoelhei de frente à estátua de Santa Teresa na igreja da Nossa Senhora do Perpétuo Socorro em Manchester. Rezei para ela: se puder fazer isso, ajude-me, porque realmente precisamos de auxílio. Os olhos daquela estátua baixaram e ela me fitou. Então senti um calor se espalhar por todo o meu corpo. E a minha reação foi do tipo: não ler sobre isso em livros. Eu costumava entrar sorrateiramente nas aulas de catequismo, trocando sempre de lugar para as freiras não darem pela minha presença, porque queria tanto aprender sobre catolicismo. Quando cheguei em casa naquele dia, meu padrasto havia arrumado um emprego e as coisas melhoraram. Não acredito que a estátua da Santa Teresa realmente se mexeu, mas acredito que a vi se mexer, e isto foi uma mensagem pessoal de esperança e fé para mim. Reconheci a atração exercida pela lembrança de uma vida passada, quando Lin falou sobre a afinidade com o catolicismo, e ela concordou. Na regressão à vida passada, voltei a 1497 e estava na Piazza della Signoria, em Florença, Itália. Eu era um homem frade Girolamo Savonarola, de quem nunca ouvira falar, e era queimado na fogueira com outros 2 frades por acreditar na capacidade psíquica. Uma amiga me disse: procure o nome dele na enciclopédia, e retorquei: não seja estúpida, porque todos têm que ser famosos em uma vida passada? Pergunta. Nós procuramos e lá estava Savonarola. Foi um monge que acreditava na percepção espiritual e tentou discutir esse assunto com o Papa. Amava a Igreja Católica, mas lutava contra a cegueira que esta promovia. Morreu pelo que acreditava. Entretanto, não estou pronta para morrer por nada nesta vida, tal como não estou disposta a sofrer perseguições por causa do que escrevo. Pensei. Aquelas épocas e experiências estavam findas. Desta vez realizamos ambas o nosso trabalho abertamente. Pessoas poderiam falhar conosco, mas não as épocas. Você e eu definitivamente não somos mártires voluntários desta vez, afirmei. Não somos santas. Outra regressão à vida passada revelou uma morte violenta nas mãos de fanáticos religiosos. Mais uma vez, Lin repetiu que nunca mais morreria por suas convicções. Era compreensível que tais lembranças destas vidas a deixassem diferente à religião organizada.
Não detesto qualquer religião, explicou ela. Ordenei-me ministro da Igreja da Fraternidade Universal. Apenas não me agrada gente que entrega o próprio poder a situações organizadas. E a maioria do pessoal da nova era age do mesmo jeito. Descobrem um líder a quem seguir. Os anos da adolescência continuaram a ser muito difíceis. Estudos não constituíam nenhum problema para Lynn, mas a pobreza da família persistia. Eu costumava ter apenas um par de meias. O inverno de New Hampshire era frio e aberto, e eu tinha apenas roupas de verão porque acabamos de voltar da Califórnia. Chegava na escola com os pés molhados e secava as minhas no radiador. Não levava almoço de casa porque não tínhamos nada com que preparar a comida. Eu queria leite, mas não havia dinheiro para comprá-lo. Então a professora me pediu que permanecesse na sala durante a hora do almoço e fiquei preocupada quanto ao que poderia ter feito de errado. Mas só me perguntou se não queria frequentar um grêmio feminino. Ou sim, o que gostaria de fazer lá? Aprender a tricotar. O que eu gostaria de aprender a tricotar? Pergunta. Para poder tricotar meias quentes, porque os meus pés viviam gelados. Mas eu disse que não podia ir. E ela se limitou a dizer: bem, vamos ver. Quando distribuíamos o leite, no dia seguinte ela me deu pouco e falei: a senhora cometeu um engano. Não é um engano. Abra a gaveta. Abri lá dentro, havia um pacote de biscoitos, um par de meias vermelhas compridas e uma latinha de fichas para ir de ônibus ao Grêmio Feminino. O nome desta professora era Isabel Kinley e nunca me esqueci dela. Aquelas meias vermelhas significavam tanto para mim, usei-as até quase se desfazer. E todo dia ela me dava lanche na hora do almoço. Fui ao Grêmio, que era gratuito. Mas eu era descoordenada demais para aprender a tricotar. Então nos mudamos de Manchester, New Hampshire, para Torrington, Connecticut. O mais difícil da mudança foi deixar aquela professora. Parte de Lynn entregou os pontos neste momento. Ela se saía bem em termos acadêmicos, mas não conseguiu se esforçar para fazer novas amizades. Como a família era pobre e a mãe não podia participar das atividades escolares, rotularam Lynn. Esta aceitou o estado de inferioridade em relação aos outros. Isso a fez afugentar qualquer dor que as pessoas pudessem lhe causar. Entretanto, eu era feliz por dentro. De algum modo sabia que com o tempo minha vida mudaria. Lynn abandonou a escola aos 16 anos. Vivia doente devido à bronquite e ao esgotamento físico resultante dos cuidados com a casa. A mãe e o irmão, ao mesmo tempo tendo que cumprir as obrigações com o curso secundário, obteve certificado de equivalência do secundário, alcançando uma média de notas que se classificou entre os 10% maiores de todo o país, e frequentou a universidade de maneira intermitente para se diplomar em recursos humanos. Como conheceu seu marido Davi? Eu estava descendo a Main Street em Torrington. Ele passou de carro com alguns amigos e tentou me dar uma carona. Seguiu-me até em casa e está comigo desde então. Lembro-me de contar a mamãe naquela noite que tinha conhecido meu futuro marido. Nos casamos 3 anos depois, quando eu estava com 18 anos. Ele era o homem com quem aos 14 anos vi que iria me casar. E sabia com exatidão que tipo de casamento seria o nosso e quantos filhos teríamos. Eu sempre quis um marido que fosse meu igual e não me dominasse, porque já foram subjugada antes. E também não queria que fosse um fraco, porque já era agressiva demais. Queria alguém seguro de si, que fosse um cavaleiro. Queria alguém com quem pudesse me comunicar, que não me julgasse doida, e ele era tudo isso. Lynn casou-se jovem, mas tinha a maturidade e sabedoria de alguém de muito mais idade. Ela atribuiu à mãe o legado de esperança, honestidade e fé que recebeu, especialmente fé em si mesma e também em uma essência maior. Da mãe herdou uma profunda compreensão da natureza humana. A mãe de Lynn lhe ensinou que uma situação negativa podia ser um caminho para uma realidade muito bela. Não houve nada de normal em minha infância, lembrou-se Lynn. Eu não tinha uma mãe que pudesse me levar aos lugares, que pudesse me pegar no colo quando eu caía. Se ralava o joelho, precisava me levantar sozinha e levar-lhe o remédio para que o colocasse na ferida. Se eu não sofresse todos aqueles maus tratos físicos, nem precisasse calar a boca para tornar as coisas mais fáceis a todos ao meu redor, jamais cresceria interiormente. Eu escolhi uma existência muito crítica. A força do caráter da minha mãe me serviu de inspiração. A mãe de Lynn era uma índia, Mouraki, e o pai francês. Como um índio, a mãe ensinou Lynn a aceitar o que existia. Os índios dependiam de Deus, sabendo que ele era a natureza
e que todos somos parte de Deus. Portanto, era necessário tão somente acreditar e tudo seria mostrado. E quanto à mística que a nova era conferiu aos americanos nativos, perguntei. Em sua maior parte não passava de um monte de lixo, respondeu-lhe. Minha mãe sempre disse que os índios faziam o que era preciso para sobreviver, tal como o resto das pessoas. Os índios destruíram a si mesmos porque não conseguiram se dar bem uns com os outros. As tribos não cooperavam, e a cooperação é um aspecto muito básico da espiritualidade. Aprendi muito sobre o preconceito de ser filho de índio. A princípio as pessoas não sabiam qual era a minha raça, porque eu tinha pele clara, cabelo castanho e mel. Mas quando estávamos na Califórnia, morávamos em Family Village, onde só viviam índios. Quando os colegas da escola viram que eu me dirigia à Family Village, ao voltar para casa, descobriram que eu era índio e me trataram muito mal. Lembro-me de ver cartazes na Califórnia que diziam: é proibido cães e índios pisar na grama. Certa vez meu padrasto estava empurrando uma mãe pela rua na cadeira de rodas e um homem enorme e corpulento cuspiu nela. Pode imaginar alguém cuspir uma mulher em uma cadeira de rodas? Pergunta. Minha mãe era uma rainha para mim. De fato, quando eu era criança, entrei em uma joalheria e perguntei ao homem quanto custava a tiara de brilhantes exposta na vitrine. Mais do que você jamais terá, respondeu ele. Não fique chateado, consolou minha mãe. Pode me imaginar sentado nesta cama com aquela coroa na cabeça? Pergunta. Os primeiros anos do casamento foram típicos. Nasceram duas filhas e Lynn trabalhava em uma oficina mecânica. Certo dia estava sentado na sala de visitas, exausto de trabalhar o dia inteiro e devaneando sobre a infância. De repente lá estava ele. Fiquei muito assustado. Ele era enorme, tinha um ar estranho, com um crânio largo e um rosto estreito. Então eu disse: não sei quem você é, mas se vai aparecer para mim é melhor fazê-lo de um modo aceitável, porque isto me apavora. Um desafio bastante petulante, disse rindo. Você perdeu a eloquência para dizer: se do bem surgir, para perto de mim virá. Se do mal surgir, para longe de mim irá. Eu estava apavorado, aquela figura ficou desfocada, depois tornou-se nítida de novo. A segunda imagem era mais baixa, com mais ou menos 1,70 m de altura. Era um ser leve, translúcido e transparente. Usava uma larga túnica marrom. Os dedos eram longos e afilados. E o rosto era o de Danny adulto. Eu estava sentado olhando para aquela entidade, pensando: este não pode ser ele. Quem é você? Perguntei. E a figura respondeu: eu lhe prometi que voltaria. Você escreveu o meu nome. Repliquei. Do que está falando? Escrita automática? Pergunta. Dartman? Pergunta. De andar escrevendo automaticamente o nome Dartman. Dartman K. Rave, sem saber quem era e não havia pensado muito no assunto. Então lhe perguntei por que demorara tanto para voltar e eu testei, indagando sobre as coisas que costumávamos falar e fazer juntos. Não queria me envolver com nada que se relacionasse à demonologia. Fiquei satisfeito com o fato de Dartman ser Danny. Ficou satisfeito com o fato de Dartman ser Danny? Perguntei. Parecia possível, mas ele conversou sobre algumas coisas que fazemos quando criança. Contou-me o seguinte: quando você é criança, age como criança. Agora eu estou pronta para a essência de quem sou. Conversou sobre planos, sobre coisas que faremos juntos, e a minha reação foi bastante diferente. Do tipo: bem, isto é ótimo. Então minha filha mais velha chegou em casa e Dartman sumiu. Lynn continuava ignorando o que iriam fazer juntos. A primeira canalização aconteceu de forma muito inesperada. Alguns meses depois, estava conversando com um amigo à mesa da cozinha, quando de repente perdeu a consciência do que aconteceu no período de 2 horas. Eram 1h15 quando estava falando com a amiga, e depois percebeu que já passava das 3. A amiga fitava como se Lynn fosse louca. Disse que seu jeito de falar e agir não se assemelhava ao de Lynn de sempre. E como esta sabia que não estava se lembrando das últimas 2 horas de sua vida, temeu estar ficando esquizofrênica. Acabei recorrendo a uma clínica de doenças mentais e me submeti a muitos testes. Tudo bem, tudo deu perfeitamente normal, então descartei o incidente como um período isolado, da qual apaguei devido ao cansaço. Após um tempo, a mesma amiga estimulou a confirmar se poderia repetir o episódio. Uma amiga e tanto, mas Lynn concordou em tentar, e pelo processo de devanear e pensar em Dartman, se repetiu. Desta vez ele falou por cerca de 30 minutos. Entretanto, o mais importante foi o fato de Dartman afirmar que sempre caberia a Lynn a decisão de deixá-lo entrar em seu corpo. Então logo soube que a decisão era minha, explicou Lynn.
Percebi que não havia nada de demoníaco ou horrível nisto. Dharma conversava com minha amiga sobre Dani, e ninguém além de minha mãe sabia sobre Dani, de modo que esta foi a prova definitiva. Lee canalizou Dharma por mais de um ano no início da década de 70, mas parou quando as filhas foram ridicularizadas na escola por ter uma bruxa como mãe. No entanto, Lee e o marido continuaram a ter participação ativa na comunidade metafísica. Sempre foram estudantes metafísicos, disse Lee. Mas sempre temi tudo que se referisse à mediunidade. Não queria que nada me possuísse. Meu corpo podia não ser grande coisa, mas me pertencia e eu queria conservá-lo. Então não precisei de muita coragem para parar de canalizar. Talvez ainda não estivesse pronto para aquilo. Nos 10 anos seguintes, Lynn desenvolveu-se como leitora intuitiva e o marido dava toda a força aos seus talentos. Sempre conseguiu enxergar com as mãos de olhos vendados, podia ler as cartas com as mãos, mas isso provocava dor de cabeça terríveis. Algo estava dizendo não ser aquilo que eu havia estado. Algo estava dizendo não ser aquilo que eu devia estar fazendo com as minhas aptidões. Então parei. Fiz muitas leituras psíquicas durante 10 anos, mas estava recebendo sinais de também não ser isso o que eu devia fazer. Sou uma pessoa importante, não sou capaz de lidar com os problemas das pessoas repetidas vezes e compreender por que não assume o controle da situação. Quando uma mulher me conta, semana após semana, o que está passando do seu homem, ainda assim continua a amá-lo, não consigo engolir isso, essa. Eu estava ficando muito irritado e esta é a hora de seguir em frente. Sempre que a gente começa a sentir pouco à vontade com o que faz, é o momento de mudar. Decidi que se o que eu devia estar fazendo era canalizar, então que assim fosse. Deixaria acontecer. Resolvi que enfrentaria isso, mas teria de acontecer, mesmo porque eu não faria nada para que acontecesse. Como Dharma voltou, daguei. Bem, em 1983, outro amigo estava empolgado com canalização e tentou me levar para ver um canal. Recusei, mas estava recebendo esta mensagem do meu íntimo. Conte a ela, esta pessoa vivia atrás de mim. Vamos ver este canal. E eu sempre respondia com não quero ir. E ela perguntava, por quê? Você está metida nesse negócio. Então abri o jogo. Você quer ver um canal? Perguntei. Vamos fazê-lo bem aqui. Já faz muito tempo e não sei se ainda posso, mas vou tentar. Dharma apareceu e a amiga teve uma sessão de canalização e Lynn continua a fazê-lo desde então. Quem Dharma afirma ser? Indaguei. Ele afirma vir da 7ª dimensão, o que quer que seja isso. Ele se define como uma energia de grupo? Pergunta. Dharma não se define como um grupo do nós universal, mas como um indivíduo. Segundo ele, muitas energias formam o eu e sempre diz eu sou, eu estou, ou eu digo, ou acontece que de eu. Isso parece o reverso das energias de grupo com as quais eu estava ficando tão familiarizada. Teria de lembrar de pedir Dharma para esclarecer esta dicotomia eu-nós. Ele viveu antes aqui na Terra? Perguntei. 47 vezes. A última existência foi como um intocável no Nepal do século X. Acreditava que se conseguisse alcançar o Ganges, o rio sagrado poderia apagar o karma de um intocável e retornar ao status de uma vida anterior como Brahmani. Como intocável só poderia viajar à noite, então demorou meses para chegar ao Ganges. Quando chegou, acreditou que este era o seu mérito especial e voltaria a ser um Brahmani. Quando estava de pé na margem do rio, encarou um sacerdote Brahmani. O sistema de casta proibia isso terminantemente, então o Brahmani sacou uma espada e matou Dharma. Naquela existência, Dharma foi vítima das próprias convicções e o fato de não aceitar quem era. A religião foi sua ruína e descreve aquela vida como sendo a de um mendigo. Foi uma vida muito dura e dolorosa, porque o intocável não era uma pessoa. De acordo com sua definição, é como andar sem alma, existindo, mas nunca sendo sem nenhuma esperança. Por que Dharma escolheu vir através de você? Indaguei. Por que não escolheu outra pessoa? Perguntei. Foi o que lhe perguntei certa vez. Ele respondeu que era por me faltar tanto ego que eu deixava espaço para ele. Segundo Dharma, as pessoas que têm um grande ego não conseguem se afastar para deixar outra entidade de energia se manifestar. Sua resposta explicava a brutalidade que arrasara o meu ego. Cresci com pouco amor próprio, achando que nunca poderia ser alguém fantástica e grandiosa. Minha atitude era do tipo, aqui estou e aceito isso. Dani me ajudou a fazê-lo. E você se sentiu fantástica e grandiosa ao se tornar conhecido como canal? Indaguei com uma risada, sabendo muito bem que não.
Deus sabe que repito umas 10 vezes ao dia que desejaria não ser. Outro dia mesmo, 4 mulheres me seguiram pelo armazém aos cochichos. Por fim perguntaram, você é limpez? Respondi que não e fui embora. Eu sou apenas eu, só cometo algum erro. Se cometo algum erro, o mundo inteiro descobrirá. Já ouviu a expressão, se vai beber, beba fora da cidade. Esta canalização, a minha, a dos outros, não é fraude. Ele não é algo que escolheria fazer porque não me agrada que as pessoas me encaram como uma anomalia. Acredito em Dharma, acredito na vontade que existe no homem, mas fico extremamente nervoso quando dou uma conferência. Quando estava me apresentando em um programa quinzenal na estação de TV a cabo da região, tive diarreia toda noite, de segunda-feira, de 15 em 15 dias, durante 4 anos. A minha ideia de encontrar um lugar ao sol não é viver à base de remédios. Sim, pensei, estou contente por não ser um canal trabalhando como estes canais concordaram em fazer. Sou muito mais feliz trabalhando com canais e suas fontes, escrevendo a respeito deles. Era melhor mesmo que qualquer canalização ou orientação vinda através de mim fosse a minha própria experiência muito pessoal. Quando Lee reiniciou a canalização com Dharma, a notícia logo se espalhou. Desde então vive muito ocupada com as aulas que ministra com a canalização em sessões de grupo e particulares. E sua agenda está sempre cheia com muitos meses de antecedência. Felizmente as 2 filhas agora crescidas aceitam Dharma e o trabalho da mãe. E o marido lhe dá todo apoio. Quais são as principais temas dos ensinamentos de Dharma? Indaguei. O amor, porém, mais do que o amor pelo próximo. Ele diz que a pessoa deve se amar para poder amar o vizinho como a si mesmo, mas não mais do que a si própria. É preciso se amar porque não se pode dar nada a partir de uma concha vazia. Dharma tem exercido um efeito fantástico sobre mim. Ensinou-me a dizer não sem me sentir culpado. Eu era uma pessoa que não sabia negar nada a ninguém e vivia correndo feito uma doida, mas me desgastando na tentativa de ser tudo para todos. Por assim que, a meu ver, um mestre agia certo, errado. Dharma me ensinou a não deixar as pessoas jogarem areia no meu rosto. Temos o direito de fazer o que julgamos correto e não há verdade eterna para ninguém. Dharma nos ensina que não existe certo ou errado, só a oportunidade de aprender. Então não devemos nos sentir culpados por nada. Dharma me ensinou a amar bastante a mim mesma, de modo que, quando eu amar alguém, não seja pelos seus favores, e sim para compartilhar minha superabundância de amor próprio. E ele diz também que quando a humanidade aprender a se amar, não haverá mais guerras, porque ninguém estará disposto a tomar decisões de matar. Line continuou a conversar sobre Dharma com o óbvio amor por ele. Dharma é o mestre, disse ela, no sentido de ter conhecido a fundo todas as coisas deste mundo e superado a experiência do aprendizado, como a compreendemos. Ele define-se como uma personificação da perfeição que está em todos nós. Então não precisa mais regressar ao plano terreno da dimensão física. Então Lin disse algo que me abalou. Segundo Dharma, a crueldade que existe naquela época também existe agora, só que de forma mais refinada. Então a dor profunda que eu sofrera não era por motivos absurdos e aleatórios. A traição do amor e da confiança causa a mesma dor intensa de uma adaga transpassada ao coração. Porém o assassinato do amor e da confiança não acarrenta uma morte misericordiosa. Entretanto, a despeito da dor e crueldade da vida, Dharma repete com frequência: seja feliz. O amor próprio serve como um escudo, nos protegendo da crueldade do mundo, a fim de podermos levar vidas felizes. Foi muito importante para Dharma realizar este trabalho através de uma mulher, porque se fosse por intermédio de um homem, o homem necessitaria com muita frequência de mais proteção do que a mulher. Outros homens considerariam esta canalização uma afronta à sua masculinidade. Esta é a razão pela qual muitos canais são mulheres. Você fica consciente de tudo durante a canalização? Perguntei. Não, quando canalizo estou totalmente consciente, não guardo nenhuma lembrança do que acontece. Sei que deixo o meu corpo por completo e vou para o que denomino Lalalândia, mas deve haver uma palavra melhor para isso. Quando me afasto, atravesso o túnel da morte, depois eu atingo este espaço que é profundamente iluminado. Parece um vazio, mas é um vazio cheio de vida, a energia por toda parte. É como um local
de encontro a meio caminho entre onde está Dharma e onde estou. E enquanto fico lá, tenho consciência deste amor e a permear cada célula do meu ser. Então sei que estou sendo alimentado enquanto me encontro fora do corpo. Também me encontro em uma situação de ensinamento e aprendizagem, enquanto estão me nutrindo. Volto revitalizado e com uma fantástica sensação de estar em um perfeito estado meditativo. É neste momento, quando retorno ao corpo, que não há nada de imperfeito em parte alguma, mas demoro uns 10 a 15 minutos para voltar de vez. E as mãos e os pés são a última parte do corpo que funcionam direito. Após Dharma, parti ainda pratos na pia e roupa para lavar, certo? Provoquei-a. O trabalho de uma mulher nunca muda nesta dimensão, não importa qual entidade masculina ela possa canalizar. Lin riu. Ela tem o seu trabalho e eu tenho o meu. Embora tenha crescido junto com Dharma, há um abismo entre nós. Acho difícil ouvir suas filhas porque dá uma sensação tão esquisita saber que alguém mais está se manifestando pela minha boca. Ainda há momentos nos quais acho que não quero escutar isso. Nunca conseguiria simular uma coisa dessa. Veja a diferença de personalidade. Dharma é muito tranquilo e sereno, mas eu sou muito temperamental. Se alguém me agredisse como fazem com ele, às vezes ficaria furiosa. Mas Dharma está muito acima disso. Esta é uma grande diferença entre Lipens e Dharma. K-Rave. As pessoas veem Dharma e pensam, oh, que energia maravilhosa. Então me surpreendem de mau humor e ficam confusas. Foi neste momento que a porta se abriu de repente. Uma amiga de Lin, Jeannie Newby, entrou. Tinha algo urgentemente em mente após ser rapidamente apresentada, me desabafou. Lin, estou tanto perturbada. Você não vai acreditar no que aconteceu ontem à noite no centro. Lin exibiu a minha expressão favorita. Pois me teste, Jenny. Eu estava em um seminário de autoaperfeiçoamento sobre a astrologia em uma livraria que funciona como centro da nova era na região. Havia uma dúzia de nós lá, inclusive o dono do centro. Estávamos no meio de um debate quando o que parecia ser um sem-teto surgiu na porta. Eu estava muito mal vestido e obviamente com bastante frio. Fazia 12 graus abaixo de zero lá fora. Ele pediu, posso entrar e descansar no seu chão por umas 2 horas? Perguntou. E o dono respondeu que não podia. O homem conversou mais um pouco, evidentemente se agarrando a mais alguns minutos de calor. Estava apenas do lado de dentro da porta, nem chegou realmente a entrar. Falava com muita educação e não estava sendo nem um pouco intrometido ou chato. Não havia nada de ofensivo nele. Ele indagou. Este é um grupo de autoconscientização? Perguntou. E tanto o dono quanto o conferencista confirmaram que era. Então o homem olhou para os dois e disse, bem, amo a mim mesmo. A resposta do dono e do conferencista foi, oh sim, bem, isto é ótimo. Exibiram a atitude muito condescendente de quem imagina como ele podia amar a si próprio. Se dormia na rua e não tinha um lar. Como você reagiu a isso? Indaguei a Jeannie. Tive aquela horrível sensação de apertar na boca, de aperto na boca do estômago. Não havia nenhuma atmosfera de atenção e interesse para com aquele homem. Havia chá e podia lhe oferecer uma xícara. Havia também uma outra sala para onde ele podia ter ido. Estavam tentando apressá-lo a sair, dizendo, agora vai, está frio. Você precisa fechar a porta. Não paravam de repetir, depressa, saia, está frio. Você está deixando o ar frio entrar. Isto foi como torcer uma faca nas minhas entranhas. Fiquei enjoado e soube que algo muito importante estava acontecendo. Por fim, o homem se despediu. Bem, amo vocês. Deus os abençoe e sejam felizes. Seja feliz. É a assinatura ou cartão de visita de Dharma, explicou Lin. Ele diz a todos para serem felizes. Lin tinha a impressão de que aquele homem sem teto era Dharma, que viera pôr à prova o grupo no centro. Jeannie concordou. Depois que ele foi embora, o conferencista ficou falando sobre vagabundos como aquele que não arranjava um emprego e assim por diante. Aquele homem demonstrou uma atitude de grande aceitação para conosco e com o nosso comportamento, mas nós não o aceitamos. Eu estava em estado de choque durante todo o tempo. Se eu tivesse condições físicas de levantar e sair dali, é o que teria feito. O impacto disso literalmente me imobilizou. Fiquei com vergonha desta suposta nova era. Afinal de contas, o que significa tudo isso? Pergunta. Eu sabia ao que ele se referia. Compreendi há um bom tempo que a nova era seria introduzida por gente que nunca ouviu falar neste nome, mas que se interessa sinceramente pelos outros. Muitas pessoas que conhecem quando eu estou pregando, pessoas que considerariam
a nova era é um absurdo, trazem em si o espírito e compaixão da nova era, bem mais do que muito dos seus supostos líderes. Talvez seja a hora de fazer um expose da nova era. Lene e Dini assistiram. Lene resumiu a situação para nós. Aqueles de nós que se autodenominam membros da nova era devem ter cautela, como a minha mãe costumava dizer, não façam jogo de palavras comigo, ou irei reduzi-los a um tamanho tão insignificante que poderão caminhar sob a barriga de uma cobra de chapéu na cabeça. Ele, Maddox, vivência de canalização com guias espirituais.